Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal de tiro de pressão. E hoje vamos falar sobre lunetas. Só que hoje nós vamos falar de uma forma diferente sobre lunetas. Não vai ser uma coisa, vamos dizer assim, muito professoral de eu falando e vocês assistindo. Por quê? Temos alguém que vai tirar dúvidas sobre lunetas e dúvidas que com certeza muitas vão ser de vocês também. E para me ajudar nisso, eu trouxe o cara que entende também bastante de luneta, que é o nosso amigo Rondon Gomes. Boa noite, Rondon. Como é que você tá? Tudo bom? Olá, Charles. Graças a Deus, tudo bem, e você? Tudo tranquilo. E aí, preparado para a gente tirar as dúvidas sobre lunetas? Vamos lá. Eu ouvi falar que nós vamos ser sabatinados. Vamos ver se a gente pode responder algumas delas e ajudar. E quem vai participar com a gente, vocês conhecem aqui do canal já, ela está começando a atirar com luneta. Ela sempre falou que nunca atirou com luneta, e quando ela começasse, ela queria estudar bem o assunto. Pois bem, ela começou, ela está estudando o assunto e as dúvidas vão aparecendo, né, Rondon? Dúvida é o que não falta quando a gente começa a atirar com luneta. E a gente falou assim, pô, e ela começou a mandar dúvida para a gente. Então a gente falou, vamos fazer uma série de programas, então, gravando a gente, tirando essas suas dúvidas, porque muitas das dúvidas da Ivanilda vão ser dúvidas de vocês também, né, Ivanilda? Com certeza, eu creio que sim, principalmente quem está iniciando como eu, né? Então está partindo de um ponto para outro, tem muitas dúvidas. Tudo bem, Rondon? Charles, não complicado. Tudo bom, Ivanilda? Tudo tranquilo. E, Ivanilda, sem mais delongas, qual a sua primeira dúvida? Então, eu acho que a dúvida da maioria das pessoas, né, que está iniciando quando vai começar com luneta, né? Como comprar uma luneta? Como que a gente faz para poder escolher? Porque no mercado tem tantas lunetas e a gente fica naquela, né? Qual que é a melhor para eu que estou iniciando? Qual luneta vai ser? O que ela precisa ter? Então, como comprar uma luneta? Então, Rondon, vai que é tua, porque você sempre está orientando aí o pessoal a respeito disso. Exato, vamos lá. Olha, para uma pessoa iniciante no tiro com luneta, eu analisei que o custo deve ser o principal fator de escolha. E com um orçamento baixo, né? Ou seja, a pessoa está iniciando, ela está ali adquirindo a arma, adquirindo os acessórios, então a luneta tem que ter um custo baixo. E para isso, nós temos que levar em consideração que não teremos características avançadas nessa luneta, como, por exemplo, um ajuste de paralaxe externo. Ok. Primeiro, é preciso definir a utilização desse tiro com luneta, como, por exemplo, a distância, o tamanho do alvo, e daí nós vamos ver o seguinte. Ao meu ver, tá? Isso aqui é uma análise minha. Para menos de 20 metros, o uso de lunetas é dispensável, pois os disparos muito provavelmente serão em pé sem apoio, e o peso da luneta vai influenciar negativamente ali no arco de movimento, e o ganho que a luneta vai dar até 20 metros não vai ser superior à perda que a pessoa vai ter ali no arco de movimento. Então, ao meu ver, até 20 metros é mira aberta, tá? Ok. Para alvos, agora já vamos olhar a mais de 20 metros. Para alvos do tamanho de uma latinha de refrigerante, vendo ali de 20 a 50 metros, uma luneta 4x32 com retículo fino, como essa aqui, uma Nikon Mountmaster que nosso amigo Silvio tem na loja dele, já supre as necessidades. Ela tem um custo-benefício bom. E, por exemplo, eu, na minha experiência, com a minha Big Cat 4,5 e uma luneta dessas aqui, pratiquei muito plinking com latinha de refrigerante, ali a distância de 20, 50 metros, até um pouquinho mais de 50 metros, e obtive bons resultados. Agora, a partir de 50 metros, vendo também a parte de orçamento, eu já indicaria uma luneta Rossi 6x36, com retículo de cristal, que inclusive dá para participar de provas de 50 metros. Lá no Mané Vinagre, eu tive lá há pouco tempo, e com a luneta dessa eu fiz bons disparos a 50 metros.
E é claro, né, a 50 metros em diante nós vamos usar PCPs. Só lembrando que esse modelo 6x36, mesmo com PCP, não é uma luneta recomendada para quem estiver buscando os primeiros lugares em um campeonato, porque já dá para participar com ela no campeonato, mas primeiros lugares ela ainda não tem características boas para isso, mesmo porque ela não tem ajuste de paralaxe externo, tá? Então, vendo isso, para iniciantes, ou melhor dizendo, lunetas de entrada, não acredito que serão efetuados disparos mais distantes do que foi relatado aqui. Então, mesmo porque é necessário estudar bastante sobre tiro para se obter resultados bons a longa distância. E daí o atirador não será mais um iniciante, ele já terá mais conhecimento, já saberá mais informações para poder escolher a sua luneta. E daí, se você for iniciante, mas não preferir começar com lunetas de entrada, como eu acabei de falar, ou seja, você tem um orçamento bom aí no seu bolso, as características que você deve observar são o tamanho da objetiva, tá? Objetiva é essa parte aqui da frente da luneta. O tamanho dela, quanto maior, melhor. Por quê? Quanto mais luz entrar por ela, mais será nítida a imagem que vai formar no seu olho. O retículo é quanto mais fino possível, e se possível de cristal, tá? Para uma visada melhor. Quanto mais retículos de cristal permitem um retículo muito fino, porque eles são impressos no cristal. E existem vários tipos de retículos, vários tipos. É interessante você estudar para ver qual deles vai te suprir melhor. Mas um retículo bem simples e bom é o chamado mil dot. É fácil de fazer compensação dele. Então eu indicaria um mil dot, mas você estuda e define o qual você quer. Daí, já que você tem a bala na agulha, tem um orçamento alto, ajustes externos, tá? São vários ajustes externos que você pode ter. O que eu acredito que seja o mais importante seja o de paralaxe, tá? Por quê? Ajuste de luneta, um ajuste de paralaxe bem ajustado é a diferença entre um X e um 8 em uma prova, em um torneio. Por quê? O ajuste de paralaxe vai permitir que uma luneta ajustada para você sempre marque a mesma posição. Ou seja, se a sua arma tiver precisão, você sempre vai acertar próximo, ou seja, próximo do centro, ou seja lá onde que for que você faça a sua visada. Então, essas informações que são mais necessárias para você levar em consideração na compra da sua primeira luneta. A bola está contigo, Charles. Olha, fica difícil, né, adicionar mais coisas depois que o Rondon respondeu dessa forma, né? Mas eu penso assim, comece pelo mais simples. Melhor luneta para começar, como o Rondon disse, 4,32, sem ajuste de paralaxe, sem ajuste de zoom, uma boa 4x32. E luneta, gente, você não vai muito pelo preço, não, porque é o tipo de equipamento que você vai receber pelo que você pagou. Se você pagou pouco, você vai receber pouca qualidade, tá? Aquelas lunetas inferiores a 4x32, né? Isso considerando a luneta tradicional, que é essa que o Rondon mostrou, né? Que são essas lunetas, a gente chama tradicional, não é aquela luneta tática, que é aquela luneta curtinha. Essa aí é a luneta tradicional. 4x20, geralmente 4x20, que custa baratinho, não serve para nada. Esquece. E uma 4x32, começa com uma 4x32 boa. Você tem, por exemplo, marcas ótimas, tem da FXR, tem da Nico, Stirling, tem da Rossi, tem da Gamo, tem da QGK. Então, tem lunetas 432 que não são caras e são boas. Porque essas lunetas são legais para você começar? Geralmente elas são 1000 DOT, como o Rondon indicou, e elas não têm complicação. Você montou elas na sua arma, você vai fazer os ajustes necessários para fazer zerar a luneta, que a gente vai falar sobre isso nessa série de vídeos sobre lunetas, e acabou. Você não tem complicações para mexer com ela, né?
Porque muita gente, muito iniciante começa comprando aquelas lunetas top de linha, que o cara, ele simplesmente não sabe usar a luneta, porque ela tem tanto ajuste que deve ser feito que a pessoa não sabe fazer. Então comece pelo simples, e à medida que você for aprendendo e for tendo necessidade, você vai optando por modelos mais sofisticados de luneta, tá ok? Vamos lá, Ivanilda. Próxima pergunta. Tá bem? Não, vamos lá. Antes disso, tá bem respondido? Alguma dúvida? Creio que sim, que está bem respondido. E se alguém tiver alguma dúvida, vai mandar alguma pergunta aí para gente e a gente volta a falar Comentários no que a vídeo, gente né? responde. Exatamente. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Malte. Então, assim, é uma coisa que muitas vezes não levamos em consideração, né? Tem o malte alto, super alto, tem os médios, baixo. Muitas vezes a gente vai estar colocando a luneta sobre o escopiente ou direto na carabina, no caso das PCPs. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre malte, sobre a diferença da aplicação dele, como colocar e como diferenciar qual a altura dele em qual carabina a gente colocar, seja Springer ou seja PCPs. Eu acho que é importante a gente saber também sobre essa parte que eu considero importante. Vamos lá. O mount. Ô, Rondon, mostra a luneta aí de novo, que você tá com uma mão aí. O mount, gente, são essas pecinhas aí, ó, que fazem a conexão da luneta com a arma. Chama mounts ou montagens. Então são esses anéis. Olha, é um anel que abraça a luneta e a outra, o pezinho dela encaixa no trilho de luneta da arma. E mounts, a Ivanilda falou bem, ela está estudando bem o assunto. Mount é uma parte muito importante do conjunto. Por quê? Não adianta nada você ter uma boa arma de pressão, você ter uma boa luneta com mounts fajutos. Não vai dar certo. Por quê? Mounts muito baratos, gente, eles não são bem alinhados, eles não têm qualidade suficiente de acabamento para que a sua luneta fique correta e devidamente conectada com a arma. E isso, muitas vezes, um mount ruim, o Rondon sabe muito bem disso, mounts ruins, muitas vezes, você não consegue zerar a sua luneta, porque o mount é tão vagabundo que ele está desalinhado. Então, opte por mounts de boa qualidade, assim como lunetas, tá? O mount, geralmente você tem o mount, ele, a principal, vamos dizer assim, principais opções que você tem é de altura do mount. A altura do mount é o tamanho desse pezinho e vai ser a distância que ele vai ficar da arma. Você tem mounts igual esse do Rondon, que é baixo. Tem mais baixo ainda, que chamam extra baixo, que ele é quase colado. Tem os de tamanho. Esse é o extra baixo. Tem o tamanho médio, alto e extra alto. Então você tem essas opções de altura. Então vai depender muito da arma que você está usando. Por exemplo, em carabinas Springer, você tem a opção de usar se você tem duas opções de luneta. Você tem a luneta Air Gun Rated, que é uma luneta que a gente vai falar sobre isso também, que é uma luneta própria para armas de pressão, que você pode conectar a luneta direto na arma. E as outras lunetas, que são lunetas comuns, você precisa usar esse equipamentinho aí, que ele é um mount de absorção de impacto, que chama Scope Angel, que ele protege a luneta do tranco, da vibração da carabina de mola ou de gasram. Para uso em carabinas Springer, se a tua luneta for comum, o ideal é você usar mounts baixos ou extra baixos. Porque você vai ter a arma, o Scope Angel, o mount com a luneta. Então, se você usar mount baixo e extra baixo, o conjunto não vai ficar demasiadamente alto, atrapalhando aí o uso e a regulagem. Agora, se você usa carabina Springer, não minto, carabina PCP, que aí você não precisa usar Scope Angel, porque a PCP não tem tranco nem vibração, você pode usar, dependendo da arma, médio, alto ou extra alto. Por quê? Vai depender do diâmetro da objetiva e também se a tua arma tem ou não tem mira aberta. Tem PCPs que estão vindo com mira aberta,
que é a alça e a massa de mira na ponta do cano. E muitas vezes a luneta vai... Se você colocar um mount que não seja da altura adequada, você não consegue montar na PCP. Ó, Ivanildo caiu, mas vai voltar. Você não consegue montar na PCP, por quê? Porque fica encavalado. Então você vai ter que fazer ou tirar a alça de mira, ou você tem que usar um mount mais alto para que não haja sobreposição e você consiga montar corretamente a luneta. Então, depende muito da arma que você está usando, tá ok? Mas sempre a dica, use mounts de boa qualidade. Alguma coisa a acrescentar, Rondon? Charles, eu assino embaixo, dado o que você falou. Para Springers, realmente é o mais baixo possível, mesmo que utilize o Scope Angel. E para PCP, nós temos que levar eu assino embaixo o que você falou, mas nós temos que levar em consideração também ali o municiamento dela. O mount tem que ser de forma que a luneta não trave a entrada do magazine, ou quando você está usando o monoshot, te permita levar o dedo lá para colocar o chumbinho. Então é isso daí mesmo, Charles. Ivanilda, dúvidas? Por enquanto, não. Então, vamos seguindo aqui nas nossas perguntas, né? Podemos? Ivanilda, só vou te falar, tá baixo o teu som. Ai, meu Deus. Melhorou? Melhorou. Tá. Vamos lá, Então, Ivanilda. Terceira pergunta. Zerar uma luneta. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Então, eu queria que você se explicasse um pouco de como que funciona e se toda vez que a gente for estar atirando ou for estar indo, a gente tem que zerar essa luneta. E eu queria que explicasse melhor essa adaptação dela com relação à distância longa e o ajuste que a gente tem que ser feito da distância longa para curta, como que funciona e como que a gente zera essa luneta. Olha, vamos lá. Para facilitar aí a vida aí para a gente entender melhor essa parte, eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui. Quer ver? Ó, essa aqui, ó. Vou mostrar uma imagem que vai facilitar o entendimento, tá ok? Vamos pegar aqui. Era essa imagem aqui. Então, gente, aqui, ó. Isso aqui é você olhando através de uma luneta. Essas duas linhas que você tem aqui, uma linha vertical e uma linha horizontal, são chamados retículos da luneta. Nesse caso, são retículos lisos, né? Não tem aqueles pontinhos do mil dot, porque retículo existe de diversos tamanhos. Mas para explicar sobre zerar a luneta vai ser suficiente. Então, a gente tem aqui essas duas linhas que são o retículo, que elas se cruzam. Então, você tem um ponto central aqui, que é o cruzamento dos retículos, e você tem lá seu alvo, tá? Zerar a luneta é o quê? É você ajustar a sua luneta para que o cruzamento desse retículo coincida com o ponto de impacto do chumbo no alvo para aquela distância. Então, na hora que você aponta a sua arma para esse alvo, vamos dizer, para facilitar a nossa vida, que você está lá, você pegou, alinhou o ponto, o cruzamento do retículo bem com o centro do alvo, do jeito que está aqui, ó. Onde está esse pontinho ali, tá vendo? Ó? Aí você atira, pá! Só que o chumbo pega ali em cima. Ou seja, a luneta não está regulada. Por quê? Porque não está coincidindo o ponto de impacto com o centro do retículo. O que você vai fazer? Você vai mexer ali, ajustar as torres da luneta. Você tem uma torre, que é elevação, que ajusta para cima e para baixo, e uma torre de lateralidade, que ajusta lateralmente. Então, o que você vai fazer? Você vai ajustar de forma que, na hora que você disparar com ela zerada, o ponto de impacto vai estar alinhado com o centro do seu retículo, ou seja, a sua luneta está zerada. Zerado é ajustado, é isso que significa zerar uma luneta, você deixar
no caso, o centro do retículo alinhado com o ponto de impacto da luneta para dada distância. Ô Rondon, a segunda parte da pergunta eu vou deixar para você. Vamos lá, olha, cada atirador tem o seu próprio ritual quanto ao ajuste das miras. Relatarei aqui o meu ritual, tá? Ou seja, isso não é uma regra de ouro. Pois bem, todas as vezes que eu vou iniciar uma sequência de disparos, ou seja, chego de manhã e vou atirar, ou chego à tarde e vou atirar, eu verifico os ajustes da luneta. Ou, se você preferir, eu zero a luneta. Pois na movimentação da arma, da minha casa, da sua casa, até o local de disparos, haverá mudanças nos intempéries, ou seja, temperatura, pressão atmosférica, etc., e até mesmo micromudanças no posicionamento da luneta na arma. E se a luneta for instalada no momento da sequência de disparos, mais ainda tem que ser feito, tá? Então, mesmo que se instale a luneta na posição exatamente anterior que ela estava antes de você guardar a luneta, haverá diferenças principalmente no paralaxe. Então, eu faço a zeragem da luneta. E aproveitando aqui, se você não sabe zerar a sua luneta, existe uma sequência, acho que são 3 vídeos, né, Charles, que estão disponíveis aqui para o pessoal dos membros do canal, que explica de forma simples como você zerar a sua luneta. Procure lá, se você for membro do canal, que você vai aprender. Ok, depois de zerada a luneta para uma distância, ou seja, você zera a luneta para uma distância, vamos supor 25 metros. Se eu for mudar a distância, eu refaço pelo menos o ajuste de paralaxe, que é uma característica diretamente dependente da distância da visada. E como foi dito agora há pouco, um paralaxe bem ajustado é a diferença de um X e de um 8. Quanto às torres, né, ou seja, ajuste vertical e horizontal, se não tiver tempo de ajustar o retículo na posição vertical, porque se você mudou a distância, praticamente é só a vertical que vai mudar. Então, se você não tiver tempo de fazer o ajuste na vertical, pode-se fazer a visada com uma compensação no retículo. Funciona muito bem, principalmente se for um retículo do tipo Mil-Dot ou semelhante. É isso daí. Respondido, Ivanilda? Respondido. Alguma dúvida adicional? Por enquanto, eu acho que eu vou seguir o critério, tipo assim, de continuar nas perguntas e futuramente, se for necessário, a gente volta e pesquisa mais. Ivanilda, vamos lá. Para esse programa de hoje, a última pergunta dessa primeira parte. Então, vamos nessa. Como eu falei, né, eu estou estudando, gente, então, ó, caderninho anotado, respondendo, então vamos nessa pergunta, e eu vou ler exatamente como eu escrevi, né? Uma luneta ajustada a uma pessoa, quando outra pessoa vai usar a mesma carabina, existe uma diferença em que precisa ocorrer uma compensação? Isso eu digo pela diferença de compensação que a gente faz quando está atirando com a mira aberta. E na mira aberta, quando está regulado a uma pessoa, ou você mexe na mira, ou faz compensação. E na luneta? Fala para mim. Vamos lá? Excelente pergunta, Ivanilda, excelente mesmo. Pois, teoricamente, uma luneta toda ajustada, 100% ajustada, com um paralaxe 100%, deveria funcionar para todas as pessoas. Mas, na prática, não é assim. Pois o tiro depende de vários fatores. E olhando somente os básicos, tá? Os fatores básicos, que são arma, munição, dispositivo de mira e o atirador. Então, mudando apenas o atirador, o ponto de impacto tende a mudar sim. Pois mesmo fazendo uma visada perfeita, ou seja, eu fazer a mesma visada que você faria na luneta, porque ela está toda ajustada, no momento do disparo, o atirador realizará um ritual diferente, com uma forma de empunhadura diferente, mesmo que seja apoiada, uma força que a arma é segurada diferente, principalmente no puxar do gatilho. Então, sim, precisa fazer a compensação.
Pode ser que duas pessoas façam todo esse ritual 100% igual? Pode, mas é difícil. Então, sim, igual é feito a compensação na mira aberta, quando troca de um atirador para o outro, na luneta também, muito provavelmente vai ser preciso fazer essa compensação. Tá contigo, Charles. Então, né, Rondon, e tem também a questão que muda também a parte de zeragem, até de compensação, dependendo do dia, gente. Muito atirador pergunta isso. Ah, mas olha, eu peguei minha luneta, zerei ela ontem cedo, deixei bonitinho. Fui atirar hoje à tarde e deu diferença. Quebrou a luneta? Quebrou a arma? Não, gente. Dá diferença, inclusive, de um dia para o outro. Principalmente se houver muita variação de temperatura, variação de umidade, de densidade do ar. Aí o que acontece? A trajetória, a curva balística do chumbo acaba sendo diferente, muda o ponto de impacto, um pouquinho. Então a diferença acaba sendo pequena. Então, vamos dizer que você deixou tudo zeradinho e deu uma diferencinha de 1 centímetro para o lado, pode ser essa questão de ambiente, né? O ambiente, as condições ambientais mudaram e aí você tem que fazer um pequeno ajuste ali. Pode ser um ventinho, então essas coisas também influem. E aí, Vanilda? Explicado ou tem alguma dúvida? Acho que explicado. Então, seria de um atirador para o outro, tem uma leve compensação, ou do próprio atirador para ele mesmo, dependendo do clima, de como vai estar a temperatura. Então, acho que explicado, sim. Beleza, então, se vocês gostaram, deixe seu like. Dúvidas, comentários, deixem aí embaixo no campo dos comentários. Se inscrevam para não perder próximos vídeos e até a próxima. Até Até a mais. próxima.